Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês nesse áudio, eu vou explicar como desenvolver um memorial. Muitos clientes meus, muitos seguidores têm me perguntado sobre como desenvolver um memorial, principalmente em relação ao processo seletivo de mestrado. Então esse áudio é para vocês, é para nortear vocês. Geral, Geralmente, pessoal, na verdade você tem que verificar o edital, que o edital diz, né? Porque ele pode pedir que esse texto seja reformulado com uma característica e outro edital pode pedir com outra. Mas geralmente ele é um texto redigido em primeira pessoa e ele revela as impressões de da pessoa, de quem escreve, né? Ele tem um tom, um caráter subjetivo, né? E o que isso significa, Anderson? Esse caráter subjetivo. Olha, cuidado para você não trazer um tom de muita emoção e de uma subjetividade em excesso para o seu texto, porque isso pode ser um problema. Você pode pontuar algumas coisas da sua vida, se abrir um pouco, não vejo problema nenhum, desde que essa abertura se articule com a sua experiência acadêmica, né, com alguma coisa relativa à sua experiência acadêmica, não sei, pode ser uma dificuldade que você tenha tido, ou com alguma questão acadêmica, né? Nesse caso do memorial para a universidade, para processo seletivo de mestrado, por exemplo. Então, você tem que articular, organizar o seu texto com base nas suas experiências profissionais, acadêmicas, desculpa. E se tiver alguma questão, né, você também pode articular suas experiências profissionais se a sua experiência profissional for relevante em relação à sua atuação acadêmica. Por exemplo, eu auxiliei uma cliente outro dia que trabalhava num tribunal em Goiânia e ela ia se candidatar ao processo seletivo de mestrado na área de direito. Então, nesse caso, para ela, foi importante mencionar a experiência profissional dela, né? Porque ela tinha um pouco a ver com o trabalho dela, inclusive o insight para desenvolver o pré-projeto veio da realidade do trabalho dela, né? Pela percepção que ela teve em relação à realidade do trabalho dela. Então, nesse caso, foi importante. Eu acho que no caso de professores também que queiram investigar suas próprias práticas pedagógicas ou que queiram desenvolver algum trabalho na área de educação, a própria experiência profissional é relevante, né, de ser mencionada nesse caso. Principalmente, por exemplo, imagine que o recorte seja na área de educação e que seja um estudo, né, em uma escola pública, né, e que o professor atue já em uma escola pública. Então a experiência dele é fundamental para o desenvolvimento desse memorial. Então, o texto em primeira pessoa, né, você trará informações sobre o seu currículo acadêmico, sobre a sua experiência acadêmica. Eu sugiro uma ordem, uma organização temporal, né, começa a falar ali do início e aí você vai desenvolvendo de acordo com em parágrafos. Depende, né? Várias maneiras de organizar o texto. Você pode conseguir sintetizar toda a sua experiência em um parágrafo, por exemplo, em um grande parágrafo. Eu não recomendo isso. Recomendo que você organize em parágrafos. E que, não sei, num ciclo de cada 3 anos, você organize um parágrafo para cada 3 anos de experiência, ou depende da complexidade aí das suas atividades desenvolvidas ou da extensão do seu currículo. E a organização do texto, uma outra sugestão, é siga um modelo mesmo de texto dissertativo, argumentativo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E você se apresenta no memorial, né, com o seu nome, com os seus objetivos, com a sua intenção para o pré-projeto, né? Pode apontar a linha de pesquisa que você queira. Aí você vem com a narrativa em relação às suas experiências acadêmicas
E nesse momento você pode pincelar e demonstrar por meio das suas experiências para a banca como que o seu lado cientista se constitui, né? Como você construiu, se desenvolveu nesse lado cientista. E uma outra, como cientista, e uma outra questão é costurar o memorial para o programa ao qual você quer aplicar. Né? Então as suas experiências elas têm que ser amarradas, as suas experiências acadêmicas, ao programa, a linha de pesquisa do programa ao qual você vai aplicar e ao seu pré-projeto também. Isso é fundamental no memorial. E aí você pode fechar, né? É um parágrafo finalizando ali o memorial. E é basicamente isso. Né? Essas são as características gerais de um memorial. Né? Você pode ser um pouco subjetivo, aliás, eu não acredito que não exista texto subjetivo, mas aqui você tem que não seja subjetivo, mas aqui você terá uma liberdade maior, até porque o texto será escrito em primeira pessoa. Né? E é isso. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam no meu site e eu respondo para vocês. Eu também ofereço consultoria para desenvolvimento de pré-projeto, de mestrado, principalmente na área de humanas. Se vocês quiserem encaminhar o memorial para revisão de texto, eu também estou à disposição, certo? E qualquer dúvida também vocês podem escrever no meu site. Um abraço a todos. Tchau.